vez vai ser uns 7, 10, a gente vai se acostumando. Daqui a pouco vai ter que ser 3 horas de culto, porque vai ser só um de oração. Queridos irmãos, está conosco o pastor Gedalias, grande amigo, pastor que serve a Deus ali na Assembleia de Deus, AD Terra Prometida, né? Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? É um prazer sempre receber o nosso irmão aqui. Nosso irmão é amigo, mais chegado que irmão. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos. Mas também está aqui a família da nossa irmã Jomara, sua mãe, seu pai, seu avô. Amigo, seu irmão, tio, né? Amém. É tão linda a cena ainda agora, vendo o seu pai orando na cabeça de cada um. Que maravilha, né? É sempre bom ter alguém para interceder pela gente, irmão. Isso é maravilhoso. Mais alguém está nos visitando, irmão? Tem alguém mais? Está ali o filho da irmã, da nossa irmã Lúcia. Tem mais alguém que está nos visitando? Amém. Os irmãos querem receber todos os nossos visitantes com um amém bem forte. Se é verdade, digam amém. 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 Sintam-se à vontade. É muito bom recebê-los aqui, em nome de Jesus. Queridos, vamos lá. São 8h40, então eu posso levar até 9h10. Amém. A mensagem de hoje, ela tem um tempo programado para 30 minutos. Talvez seja a menor mensagem dessa série de mensagens. Se for mais, você briga com Deus. Amém? Vamos lá. Terça-feira passada nós estivemos falando sobre culto, falamos sobre expressões de culto, falamos sobre o que é o culto na Bíblia, e o tema da mensagem de hoje é o vocabulário bíblico, tá? Na terça-feira passada nós observamos biblicamente, falando sobre adoração, qual é o tipo de culto que a Bíblia ensina. Falamos de culto católico, culto pentecostal, culto reformado. Falamos da intenção de adorar em espírito e em verdade. E fomos trabalhando tematicamente esses temas, paulatinamente falando, biblicamente falando. E, irmãos, se a gente quiser alcançar, por exemplo, um sentido de adoração bíblica, de entender o que é adoração bíblica no Novo Testamento, a gente vai precisar entender alguns vocábulos gregos. Como assim? Alguns vocábulos de algumas palavras no original, que os autores, tanto do Antigo como do Novo Testamento, usaram, e o que essa palavra significa biblicamente, e de que forma ela foi traduzida. Então nós vamos usar 5 termos só, tá? O primeiro termo é proskuneu, que foi traduzido como adorar. O segundo termo é o termo latreia, que pode ser traduzido como serviço, servir, ministrar ou ministério. O terceiro termo é o termo sebem, que foi traduzido por nós para reverência. E o quarto termo é tresqueia. Tresqueia tem o mesmo sentido de latreia, serviço. Eu vou explicar rapidamente para vocês. E o último, o quinto e último é o termo leiturgeu, da onde vem a palavra liturgia. Liturgia de culto, serviço público, tá? Muito bem, então a gente vai tentar entender esses termos usados aqui e observar de que forma os autores bíblicos, presta atenção, não se esqueça, hermeneuticamente falando, que os autores bíblicos estavam num mundo pagão, greco-romano, no caso do Novo Testamento. E algumas palavras eles evitaram usar, por causa que essas palavras foram assimiladas com o mundo pagão. Mas foi inevitável esses autores bíblicos emprestarem termos do seu cotidiano para traduzir tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento. Deixa eu te explicar. Por exemplo, primeiro ponto. O Novo Testamento vai usar a palavra adorar e as suas ramificações cerca de 58 vezes. E a tradução dessa palavra adorar é a palavra grega, você vai falar grego agora, tá? Repita comigo, diga assim, proskuneu. Aí você fala bem, né, irmão? Você fala bonito. Diga de novo, diga proskuneu. Essa palavra proskuneu, quando você ler na sua Bíblia, adoração, adorar, adoraste, essa palavra é a palavra grega proskuneu. E no sentido de proskuneu, você sabe o que significa isso? Por exemplo, a palavra foi traduzida para nós como adoração. Só que no contexto helênico, grego, ela significava beijar o pé de alguém, se prostrar, se render, se ajoelhar, se debruçar. Proskuneu no mundo bíblico do Novo Testamento significa: eu me prostro no chão, porque eu reconheço a minha inferioridade e aceito a tua superioridade.
E os crentes, crente não é só quem adora Jesus, você pode ter crença em qualquer deus pagão, qualquer coisa. E os crentes pagãos, eles tinham a sua adoração ao seu Deus, certo? Por exemplo, existe uma história que quando eu chegava diante de alguém que tinha a mesma autoridade que minha, eu beijava o rosto, cumprimentava beijando o rosto. Se ele fosse um pouquinho maior, eu já baixava um pouquinho para beijar a sua mão, reconhecendo um pouquinho mais da superioridade. Mas o ato de se ajoelhar, meu irmão, de se prostrar, de beijar o chão, é reconhecer que aquele Senhor é soberano e que aquele adorador é um ser muito inferior. E essa palavra foi a primeira palavra que Paulo, só para você ter uma ideia, em João capítulo 4, versículo 1 até o final do capítulo, 10 vezes essa palavra proscuneu, ela aparece naquele texto, que está baseada com adoração. E essa primeira palavra foi a palavra que Paulo usou. Agora, adoração significa serviço. Irmão, culto bíblico significa, implica em serviço, em servir. E a palavra que é traduzida como servir, é a palavra grega, vai outra palavra, diga comigo, latreia. Isso, latreia, ou latreu. Essa palavra significa servir, adoração, ministrar. E o que significa latreia no culto bíblico? Esse termo, ele vai aparecer na tradução do Antigo Testamento para o grego 90 vezes. Só para você ter uma ideia. É uma palavra muito rotineira aqui. E os atos e ritos que expressam adoração, eles devem ser exclusivamente dirigidos a Deus. Coloca para mim Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu quero que você leia esse texto comigo aqui, para você observar. No 3, vamos ler todo mundo junto. 3. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu-se sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Para o que, irmão? Para o que, irmão? Essa palavra servir aí, que você está vendo aqui, ó, servirmos, é a palavra latreia. Viu? Essa palavra servir. Olha o que esse texto está falando aqui. O autor aos Hebreus, ele vai fazer a primeira referência e vai dizer que o motivo principal de nós adorarmos a Deus e servirmos a Ele, por exemplo, irmão, você não serve sem algum motivo, você tem algum motivo. Os crentes que gostam de recompensa, eles sempre estão servindo a Deus em busca de alguma coisa. Mas o crente que já entendeu as doutrinas da graça, ele sabe que ele tem uma conta impagável com o Senhor. Como assim? O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, ó, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno a si mesmo, se ofereceu sem mácula. O fato de Jesus morrer é a porta aberta para você servir. Coloca para mim Hebreus capítulo 12, versículo 28. E ele vai dizer mais na frente, que eu só consigo servir a Deus se a graça de Deus me alcançou. Não tem uma outra maneira de você entender que a sua vida é para a glória de Deus, para o serviço cristão, para o serviço do próximo e para o serviço da igreja. Está vendo como não dá ânimo essa palavra? Olha o que ele diz aqui, ó. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Como foi que vocês receberam esse reino inabalável? Através da morte expiatória e do sangue de Cristo. Retenhamos a graça pela qual servimos de modo agradável. A graça me faz ter reverência, me faz ter temor e me faz entender. Olha para o seu irmão rápido, que ele está quase dormindo. Aí fale assim para ele: você foi chamado para servir. Amém. Presta atenção. Só que serviço aqui nesse contexto vai muito além de fazer alguma função na igreja. Porque a gente pensa que servir a Deus, olhe para mim, irmão, é estar cuidando de algum departamento. Servir a Deus é estar cuidando de algum alfazer na casa do Senhor. E biblicamente essa palavra latreia, serviço, servir, ela vai muito além de estar fazendo alguma função eclesiástica ou denominacional. Muito bem, presta atenção. A raiz dessa palavra latreia, no nosso vocabulário, ela significa idolatria. Latreia significa serviço a um ídolo. E Deus nas Escrituras vai revelar a sua ira. Coloca Romanos 1:25. Presta atenção, qual é o comportamento de Deus em relação às pessoas que não servem a Ele. Olha o que Paulo diz. Se você pegar esse texto aqui e observar o contexto de Romanos 1,
Você vai ver que Deus ele está muito chateado com os homens. Por quê? Ele vai dizer assim lá na frente, ó, que pegaram a forma natural e mudaram. Pegaram a sua natureza normal, e agora ele diz, homem com homem, mulher com mulher. Por isso Deus queria os matar. E no capítulo 2, Deus está dizendo que tanto judeus como gentios são culpados diante do Senhor. Agora olha o que Paulo vai dizer aqui, presta atenção. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a quem? Presta atenção, biblicamente falando, é para você viver para Deus. Olhe para mim, dá glória, pelo amor de Deus, não perde. É para você servir a Deus. Presta atenção, latreia, repita comigo assim, serviço a um ídolo. Só que ídolo, sabe o que pode ser? O seu trabalho. Quando você tira o primeiro lugar de Deus, rapaz, olha o que eu vou falar para você aqui. Talvez você não conheça, você até me julga, mas eu vou dar um exemplo meio fora do normal aqui. Você já ouviu falar de John Jones, o maior lutador do UFC, considerado agora no mundo, que ganhou o cinturão do peso pesado no UFC? Ele, olhe para mim rapidinho, ele conquistou 8 defesas de cinto no peso médio e subiu para o peso pesado. E ele estava lutando para ser considerado o maior lutador de todos os tempos. Presta atenção nisso aqui. Pastor, o que é que tem a ver isso com isso aqui? Você vai já ver. Ele estava lá e estava toda a fama, toda a mídia do UFC, o mundo parou para ver a luta dele. E ele, quando perdeu o cinturão porque se envolveu com droga, muito novo, ganhou o cinturão com 22 anos de idade, enriqueceu, ficou milionário cedo, sem cabeça, muito grande, um homem de quase 2 metros de altura, e ficou muito milionário e perdeu o cinturão por causa de comportamento. Agora ele passou 3 anos punido por causa de cocaína, e ele voltou ao maior evento de MMA do planeta Terra, o UFC, e lutou. Sábado agora eu assisti, me perdoe, tá? Mas já tinha feito a minha parte com Cristo, não priorizo essas coisas. E ele ganhou a luta em menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos, com um cara que é considerado o top da academia. Terminou a luta, a moça foi entrevistá-lo, a repórter foi entrevistá-lo. Ela perguntou para ele, essa é uma nova versão de John Jones? Ele disse assim, isso só é possível por causa do Senhor Jesus Cristo. Calma, ele disse, quando eu entendi que Deus tem que ser a prioridade na minha vida. Meu irmão, eu estou falando de um atleta de alto nível mundial, que a vida dele é treinar. E ele disse que a prioridade da vida dele, antigamente era o quê? O corpo, o atletismo. Ele disse que agora a minha prioridade é Deus. Ele disse, desde quando eu entendi que a minha prioridade precisa ser Deus, a minha vida mudou. E desde quando muito crente entender, aleluia, que a prioridade dele precisa servir a Deus. Ó, presta atenção, eles trocaram a verdade de Deus pela, adorando e servindo a, irmão, olha para o teu irmão mais uma vez, rápido, e pergunta para ele assim, qual lugar Deus está na tua vida? Muito bem, presta atenção, olha só, o Senhor, Ele vai reivindicar a latreia. Como assim, pastor? O Senhor vai reivindicar de nós serviço. Pergunte por quê? Porque Jesus morreu por isso. Como assim, ó? Quando você entende que Jesus morreu, e você não dá nenhum tipo de entendimento ao sacrifício que foi feito, irmão, presta atenção, primeiro, vou melhorar. Você só pode servir porque Jesus morreu. Se Jesus não morresse, você não poderia servir. Beleza, você deu glória a Deus, mas você não serve. Não fique com raiva de mim, é a Bíblia. Presta atenção. Cristo me deu a porta para me servir. Eu entendo que a minha prioridade tem que ser Deus. Eu só posso servir porque Cristo morreu, mas eu não sirvo. Aí Paulo fala, eles abandonaram a verdade, que eu acabei de te falar, e ao invés de adorar o Criador, dar prioridade ao Criador, eles dão a quem? A criatura. Quem é a prioridade hoje na tua vida? Tua vida espiritual? Teu trabalho? Teu emprego? Teu namorado? Qual é? Isso é idolatria. Escute, para os seres que ele deu vida, irmão,
Essa é a luta do homem. Presta atenção para mim aqui. Pergunte qual? O homem quer servir a si mesmo. Ele não quer servir a Deus. O homem quer dar partes do seu tempo para Deus. Só que Deus não quer partes, Ele quer latreia, Ele quer serviço. Ele quer ministério, Ele quer totalidade. Mas pastor, como é que eu faço isso? É isso que está. Quando eu falo de totalidade para servir a Deus, eu não falo para te largar o teu trabalho e viver na igreja. Não é isso que a Bíblia está falando. Escute e aprenda. Não são todas as pessoas que foram chamadas para viver do altar. Deus chamou algumas pessoas como sacerdotes para terem a vida do altar, mas nem todos os crentes. Se todo mundo virar crente, não vai ter hospital, a sociedade vai entrar em colapso. Se todo mundo for integral como o pastor é. Só que preste atenção, nós aprendemos que culto não se limita a 2 horas de tempo aqui. Amém ou não amém? Então lá no teu trabalho, tu tem que ser crente. Aleluia. A totalidade da tua vida tem que ser do Senhor. Outra coisa, aleluia, irmão, isso que está acontecendo aqui, olhe para mim aqui, por favor. Esse culto congregacional, esse agrupamento que está acontecendo aqui agora, ele é inegociável. Escute, lá na tua casa, você só é um membro. Você só consegue ser corpo quando você está junto com esse irmão que está aí do teu lado. Os desigrejados, eles se quebram nesse momento, sabe por quê? Eu consigo adorar a Deus aqui na minha casa, beleza, então te batiza nas águas sozinho. Tu vai precisar de alguém. Toma a ceia sozinho, tu vai precisar de alguém. Irmão, é coletivo. Então Deus, Ele quer o quê? Ele quer que você lute. Agora presta atenção. Terceiro ato de reverência. O terceiro vocábulo, fale comigo a palavra ser bem. Fale ser bem. Essa palavra significa, olhe para mim, reverenciar. Como assim, pastor? Na verdade, os pagãos, olhe para mim aqui, eles usavam essa palavra com medo dos seus deuses. Não sei se vocês já viram aquelas séries do Hércules. Quem é do tempo do Hércules aí? Quem assistiu o Hércules? Só o dos 30 para cá. Tinha outra, Xena. Quem assistiu Xena? Olha aí, ó. Essa galera aí. Você lembra que lá os pagãos tinham medo dos seus deuses, Poseidon, Hades, Zeus, Apolo, e eles faziam o quê? Ser bem, reverência, sacrifícios, porque eles tinham medo. Só que essa palavra, quando ela veio para o pensamento bíblico, ao invés dela ser medo, ela se transforma em reverência e temor. Na verdade, ser bem, reverência significa, no pensamento bíblico, preocupação. Como é que eu vou agradar a Deus? Presta atenção no que eu vou falar, escute isso. Viver para o diabo e Deus preocupado se Deus aceita ou não o meu comportamento, não é uma atitude de alguém que já foi alcançado pela graça. Irmão, é ilógico você dizer que a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou? Beleza, só que é ilógico você dizer que a graça te alcançou e você não querer servir. Preste atenção, o cristianismo, e não tem para onde correr, não adianta você tentar idealizar, ou filosofar, ou criar uma ideologia. O cristianismo é serviço cristão ao próximo. Amém, irmão? Amém, irmão? Muito bem, preste atenção, adoração e religião. O quarto termo é o termo tresqueia, que só vai aparecer 4 vezes na Bíblia. E esse termo pode ser traduzido como religião. Agora preste atenção, não vai ter muita diferença dele para serviço, para latreia, tá? Mas não pode haver uma dicotomia entre a sua adoração e a sua integridade. Por exemplo, tem pessoas que pensam que servir a Deus, que adorar a Deus, olha, estou usando adorar, que proscuneu, que latreia, que ser bem é vir ao culto. Não somente. Irmão, tem um texto, coloca para mim Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Olha esse texto aqui. Coloca o 12, rapidinho. Com vista ao aperfeiçoamento do santo. No 11 ele fala, eu chamei uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para doutores e outros para mestres. 5 ministérios. No 12 ele diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha para aquele Deus ministério. Aperfeiçoamento de quem? Para desempenho do seu, para edificação do corpo de. Aí olha o que ele diz no 13, até que o pastor chegue à unidade da fé.
Ele diz o que, irmão? Até que quem? A ordem é para todos. O problema é, deixa eu falar uma coisa para você e aprenda. A minha função de pastor, eu preciso fazer, tenho que fazer, e você não precisa estar me mandando. Porque pastor tem que fazer a função de pastor. Quando alguém precisar de visita, vá lá e visite também. Porque o trabalho é para todos. O serviço dos santos é para todos. Agora não faça assim também, irmão. Chegue lá e fale assim: olha, o pastor não veio. Mas eu vim. Até que todos cheguem à unidade e do pleno conhecimento de quem, irmão? Coloca o versículo 16. Olha isso aqui. Esse texto é lindo. De que todo o corpo, nós, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas. Meu Deus, irmão. Olha só. Agora olha que coisa tremenda. Deus não quer que você faça o meu papel e não quer que eu faça o seu papel. Até porque quem te coloca dom de ministério é o Espírito, não é o pastor. Quem te coloca dom espiritual é o Espírito, não é o pastor. Quem te coloca dom de serviço é o Espírito, não é o pastor. Quem escolhe o lugar onde você vai ficar no corpo é quem? O Espírito. 1 Coríntios 12:11, o Espírito reparte particularmente a cada um como ele. Aí olha o que ele diz, o auxílio de todas as juntas. Agora olha esse texto: segundo a justa cooperação. Aleluia. Olhe para o seu irmão e fale para ele assim: Deus só quer que você faça a sua parte. Ei, escute, olha uma coisa aqui para mim, rápido. Em 2010 saiu um censo. Que o Islã cresceu 500% no planeta Terra. Vocês ouviram? 500%. O cristianismo nesse mesmo ano cresceu 27%. A estimativa, se continuasse esse crescimento, Islã e cristianismo, hoje o cristianismo tem cerca de 2 bilhões de adeptos, e o Islã tem mais de 1 bilhão, quase chegando no cristianismo, a segunda maior. Se Jesus não voltar até 2027, se crescer nesse ritmo que está crescendo, o Islã passa o cristianismo como a primeira e maior religião do planeta Terra. Sabe por quê, irmão? Porque eles têm uma filosofia de dominar, de alcançar, de agrupar. Enquanto o crente tem uma filosofia de assistir culto. O glória acessa, é incrível. Amém. Deixa eu continuar aqui. Não vamos brigar por causa disso. Olha só. Amém, irmão? Aquele que diz que adora a Deus em espírito e em verdade, também deve se preocupar com órfãos, com viúvas em suas necessidades. Se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não? Presta atenção. Coloca para mim Miqueias capítulo 6, verso 8, aqui nesse texto. Há uma cantora muito famosa chamada Lume Eupídio. Ela gravou uma canção falando assim: que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Mentira. Isso é uma heresia. O profeta disse que Deus quer algo de nós. E o profeta disse que o que Deus quer de nós é isso aqui, Ele já mostrou a você o que é bom. A graça já te alcançou. Cristo já te deu acesso para servir. E o que o Senhor pede de você, glória, é que você pratique a justiça. O que o Senhor pede de você é que você ame a misericórdia e ande humildemente com o seu. Coloca João capítulo 14. João capítulo 14. Só pegar a referência aqui que eu anotei bem aqui, que não pode esquecer essa. Isso, versículo 15. Olha que o Senhor Jesus disse. Esse negócio de, eu amo a Deus. Palavras o vento leva, irmão. Olha que o Senhor Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus. Versículo 21, Jonathan. Mesmo Jesus, no mesmo capítulo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me...
Agora olha essa promessa: aquele que me ama, que guarda o meu mandamento, vai ser amado pelo meu Pai, eu amarei o meu Pai. Irmão, você só vai conhecer a manifestação do céu, da graça, dos dons, do ministério, começar a viver coisas boas, coisas sobrenaturais. Versículo de número 23, último. Aí ele termina, Jesus respondeu: se alguém me ama, aleluia. Irmão, como é que tu fala, olha aqui para mim, que tu ama a Deus e tu não gosta de Bíblia? Não, pastor, eu amo a Deus, eu não mexo com ninguém. Oh, Jesus. Oh, pastor, eu amo a Deus, eu não me meto em confusão na escola. Não, pastor, eu da minha casa para o trabalho. Oh, irmão. Glória a Deus, meu irmão. Presta atenção. Adoração significa realizar um serviço sacerdotal. O último vocábulo é leitorgeu. Essa palavra tem duas raízes. É a palavra laos, povo, e a palavra trabalho. Sabe o que significa liturgia em grego? Pega essa: fazer trabalho público pagando as despesas do meu bolso. Liturgia significa eu servir o meu próximo com a minha força, com a minha inteligência, com o meu vigor, com o meu tempo. Irmão, num mundo totalmente egoísta, antropocêntrico, exclusivista, onde é cada um por si, onde a lei do muro se impera, onde ninguém quer se preocupar com o seu próximo, a Bíblia nos ensina que Jesus disse, Mateus: o Filho do Homem, o dono de tudo, todo-poderoso, dono da glória, não veio para ser servido, mas veio para servir. Que haja em vós, Filipenses capítulo 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou-se em forma de Deus, mas tomando forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Meu Deus. Se Cristo, jovem, olhe para mim, o jovem rico está aqui: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí fala: é simples, guarda os mandamentos. Eu faço isso desde a minha mocidade. Quer ser perfeito? Como Cristo conhece nós mais do que nós mesmos, ele falou: então vou na raiz, no calcanhar de Aquiles dele. Reparte o que tu tem com os pobres, vai, vende tudo e vem e me segue. A Bíblia diz o quê? Que ele abaixou a cabeça e saiu triste. Irmão, já pensou se Deus, por exemplo, se Deus falasse alguma coisa para você assim: mata o teu filho, Abraão. Que sai sangue de Jesus, a gente não faria nunca isso aí. Se Deus pedisse coisas um pouquinho além, será que o nosso amor e fidelidade, seríamos fiéis a tal ponto de fazer tal coisa? E Jesus olhou para o jovem e falou assim: o jovem sai triste, e ele fala: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos... Aí você pergunta: mas pastor, o evangelista Lucas ensina o seguinte, que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele não tinha casa. Então como é que Jesus está dando um exemplo de prosperidade para um jovem rico, se nem casa ele tem na terra? Jesus está falando para o jovem rico: rapaz, eu deixei meu pai, eu deixei o Espírito, eu deixei o anjo, eu deixei a glória, eu deixei meu trono, eu deixei os serafins, os querubins, eu deixei os cânticos dos anciãos e vim aqui encarnar, tomar forma de céu, pegar sol nesse deserto, pegar cuspida na cara, apanhar, ser rejeitado, chamado de falso profeta. Aleluia. Escuta, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, olhe para cá, Jesus morre e ressuscita. Amém? Quando Jesus ressuscita, Pedro está lá pescando. A Bíblia diz em João 21 que deu uma doideira na cabeça dele. Como ele era o chefe dos apóstolos, ele voltou para pescar. Jesus volta para resgatar Pedro, porque Jesus não perde nenhum dos seus. Não perde, irmão. Eu creio nessa teologia. E quando ele chega lá, ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Não, Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. A terceira vez: Pedro, tu me amas? Só que a terceira resposta, no grego, Pedro responde: Kyrios. Por quê, pastor? A palavra Kyrios é a tradução de Deus para Deus no Novo Testamento. Quando Pedro fala Kyrios, ele está dizendo: tu és onisciente, tu conhece aqui dentro, e tu sabe que eu te amo. Aleluia. Pedro está dizendo assim: tu conheces como Deus glorificados que tu estás, que eu te...
Irmão, sabe quando é que Deus vai provar se você ama verdadeiramente a Ele? Quando uma prova bater na tua porta. Eu acho lindo quando o crente está vivendo aquela fase boa. Está tudo dando certo. Eita glória, o salário está chegando, não tem conta esse mês. E meu Deus do céu, e maravilha daqui. Ele dá glória, ele vem feliz para o culto. E meu Deus, aí começa a apertar. O gás vai embora. Olha, isso é uma revelação. Escute, Lucas 1, 23, rápido. Lucas 1, 23, ministério. Hebreus 9, 21, serviço. Romanos 15, 16, ministério. Liturgia também é obtenção de fundo. Sabe o que é interessante? Que Lucas 1, 23, Hebreus 9, 21 e Romanos 15, 16, ele usa a palavra liturgia. Só que quando Paulo fala em Filipenses 2, 5, quando Epafrodito traz oferta para os crentes de Jerusalém, de Filipe para Jerusalém, e quando a igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos, também traz donativos para a igreja, a mesma palavra que é usada para liturgia, significa serviço no culto, mas significa ajudar financeiramente um irmão carente. Irmão, quanto tempo você serve a Deus? Você já respondeu para você mesmo. Agora eu te pergunto, nesse tempo de crente que você tem, quantas vezes você foi no supermercado, preparou uma cesta básica e levou para alguém que precisa? Quantas vezes você já fez isso? E não é para você fazer e mandar lá no grupo da igreja não, viu? Olha pastor, está aqui, que você já recebeu sua glória aqui, sua vitória aqui, seu galardão aqui. A Bíblia ensina que uma pessoa que está cheia, que entendeu o que é servir, a mesma glória a Deus que tu dá aqui no culto, vale você ir no supermercado e pegar uma cesta básica top e entregar para o teu irmão. Isso também é liturgia, isso também é culto a Deus. Olha, porque o católico faz isso como ninguém? Porque os espíritas fazem isso como ninguém? Simples, o católico pensa que ele é salvo por obras. Então não interessa como é que está o nível de integridade e de moral dele. Ele peca, faz tudo que não deve, trai a mulher, vira o Satanás. No outro dia ele vai no supermercado, compra 6 cestas básicas, libera para todo mundo, está perdoado. Oh glória. Aí fica muito fácil assim. Não, irmão. Olha, a adoração tem que ser em espírito, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, e em verdade, cesta básica, ajuda, oferta. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, irmão? Esse trabalho é nosso. Sabe o que o texto bíblico diz? Que sempre haverão pobres na terra. E Deus quer que quem abençoe ele, Deus não vai descer com uma cesta básica e deixar mais. Sabe, irmão, eu estou terminando, olhe para mim aqui, rapidinho, 2 minutos e eu encerro. Quando nós chegamos no culto, e às vezes aquelas pessoas que ainda são sensíveis à voz de Deus, que Deus fala com elas, que tem sua comunhão de oração, de leitura bíblica, Deus fala assim, olha, eu quero que tu vá na casa de tal pessoa, tu ora. Então às vezes Deus mostra em sonho, tem pessoas que têm mistérios com Deus em sonho, Deus mostra em revelação, sim ou não? Aí Deus fala assim, tu vai lá na casa do fulano, tu vai orar por ela, e tu vai dar uma oferta. Quando Deus fala, tu vai lá, amém, tu vai orar por ela, amém, tu vai dar uma oferta, ele faz prova. Faz prova, irmão, estou falando sério. Deus está falando do camarada para o camarada dar o que ele tem no bolso, que ele quer triplicar, ele quer dar mais, ele quer abençoar. Ele está falando assim, não inimigo, não é de Deus, eu não vou dar, eu preciso, eu estou na luta. Ele está lutando com Deus. A Bíblia falha, sim ou não? A Bíblia diz assim, ó, é melhor receber do que dar, tá certo? Está errado, a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Se eu chegar com você depois do culto e falar assim, irmão fulano, vem cá, Deus mandou te entregar esse lobo e esse peixe aqui, tu vai fazer prova para saber se é de Deus? Sim ou não? Tu vai falar o quê? Eu creio, pastor, estou precisando. E por que quando é para te dar tu faz prova? Simples, você não tem fé. Você não tem fé que o Deus que está mandando tu dar já proveu lá na frente o dobro que ele mandou tu dar. Irmão, já pensou, se eu fosse um pastor de prosperidade,
que pregasse determinismo, confissão positiva, para estar roubando dinheiro dos outros ilicitamente. Isso é um princípio bíblico. Quantas vezes, quando eu morava no Sancler, de aluguel, quantas vezes terminava culto meio-dia, irmão, eu chegava em casa, a irmã Sandra falava: olha meu filho, que fulano trouxe, olha meu filho, essa cesta básica que o irmão trouxe, olha meu filho, essa cesta básica que o irmão trouxe. Pessoas às vezes vindo de Marituba, de outras cidades. Sabe o que é isso, irmão? Cuidado de Deus com aquele que teme ao seu nome. Não tem como a gente ter uma dicotomia. A gente chega aqui e adora, mas a nossa vida lá fora parece que é desvencilhada disso. Deus está ensinando um princípio para você. Nos vocábulos de adoração, se prostrar, adorar, servir, ministrar, não significa só cultuar e expressar com glória a Deus, mas significa me preocupar com o irmão que senta do meu lado. Olha para o irmão e pergunta: tu tem janta lá? Se ele falar que não, te vira, que eu não mandei tu sentar do lado dele. Ó, para a glória de Deus, para a glória de Deus, a gente é uma igreja abençoada, que o irmão que está do teu lado já comeu, já almoçou, já tomou café. Dá glória, irmão, pelo amor de Deus. Já jantou, ainda vai fazer um lanche quando chegar agora na casa, porque Deus é bom. Ó, e está reclamando de tudo, mas já comeu, está cheiroso, está vestido, está bem aí. Tem uma televisão, vai dormir debaixo de uma central, alguns. Que isso, pastor? É o cuidado de Deus. Aleluia. Irmão, se nós amarmos o Senhor, olhe para mim aqui, guardarmos os seus mandamentos, praticarmos a sua justiça e andarmos humildemente com Deus e colocarmos a nossa fé verdadeiramente nesse livro aqui, que parece que está cada vez mais difícil, nós acreditarmos no que está escrito aqui. Eu falo para você, irmão, com vivência, com experiência de vida, você será bem sucedido. Não procure coach. Não procure coach. Você tem o melhor de todos os pregadores e ensinadores, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, e a sua palavra, que é vida e vida eficaz. Essa série de mensagens é para a gente fazer o quê? É para a gente aprender que adoração nós devemos ofertar ao Senhor. Amém, irmão? Amém ou não amém? Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Você de casa, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, aqui está a tua igreja, e louvamos o teu nome por essa terça-feira.